Senhores ministros, está reaberta a sessão. Antes de prosseguirmos na pauta, eu leio o ofício 754, recebido do vice-presidente em exercício da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Veloso, que comunica que, em vista do disposto do artigo 119, inciso 1º, linha A, letra A, combinado com o artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, a existência de uma vaga de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral em virtude da renúncia do excelentíssimo senhor ministro Sepúlveda Pertence. Então, passaremos à votação. Onde é que está o... Então, vamos continuar. Colhemos o voto logo que ele chegar. É bom que aguarde. Distribui essa. Aqui é dispensável no eletrônico. Não tem que pagar royalties para o TSE, não dá, né? Pagar royalties para o TSE, não dá. Designo como escrutinador o ministro Eros Grau. Senhor presidente, são 10 votos ao ministro Marco Aurélio e 1 ao ministro César Peluso. Proclamo eleito o ministro Marco Aurélio Freire de Mello para ocupar a vaga de ministro Pertence no Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, o registro de minha honra, de minha satisfação pela confiança demonstrada pelos meus pares. Chegarei ao Tribunal Superior Eleitoral na trilha de ministros da Corte que retornaram àquela casa e procurarei também atuar como eles atuaram e como ele, o ministro Carlos Veloso, vem atuando. Obrigado, Vossa Excelência. Passamos de imediato à pauta. Ministro Eros Grau. Ação direta de inconstitucionalidade 3.026, requerente Procurador-Geral da República, requerido do senhor Presidente da República e o Congresso Nacional interessado, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhor presidente, o Procurador-Geral da República, com fundamento no inciso 6 do artigo 103 da Constituição do Brasil, propõe ação direta de inconstitucionalidade do trecho final do parágrafo 1º do artigo 79 da Lei 8.906, de 94, cujo teor é o seguinte. Artigo 79. Aos servidores da OAB, aplica-se o regime trabalhista. Parágrafo 1º. Aos servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei 8.112, de 90, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo de 90 dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria, correspondentes a 5 vezes o valor da última remuneração.
fecha aspas. Requer ainda seja dada interpretação conforme o inciso 2 do artigo 37 da Constituição ao caput do artigo 79 da Lei 8.906, para que seja firmado o seguinte entendimento: o provimento dos cargos da Ordem dos Advogados do Brasil deve ocorrer por meio de concurso público. Relativamente à suposta inconstitucionalidade da última parte do parágrafo 1º do artigo 79, alega o requerente que o preceito estaria em confronto direto com o caput do artigo 37 da Constituição do Brasil, posto que violaria o princípio da moralidade administrativa, nele esculpido, moralidade a qual deve sujeitar-se a OAB, visto que possui natureza jurídica de autarquia. Argumenta que, aspas, não há qualquer motivo razoável que justifique a concessão de indenização por ocasião da aposentadoria para aqueles servidores da OAB que optem por deixar o regime jurídico dos servidores públicos e passem ao regime trabalhista, fecha aspas. Essa circunstância, aduz, iria de encontro à observância de parâmetros éticos jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade. Sustenta ainda que a Ordem dos Advogados do Brasil constitui-se em autarquia, uma vez que fora criada por lei específica, cujo regulamento decorreu de processo legislativo. Ademais, continua, possui personalidade jurídica própria, sendo capaz de se auto-administrar e atua no exercício de atividade pública e específica do Estado, gozando de prerrogativas inerentes à condição de pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Afirma que dá assertiva de que a OAB é pessoa jurídica de direito público, decorreria a natural conclusão de estar ela adstrita aos princípios da administração, especialmente no tocante ao concurso público. Daí dever-se interpretar o artigo 79 do Estatuto da Ordem, conforme a norma constante do inciso 2 do artigo 37, que condiciona a investidura em cargo ou emprego público à aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Prestadas as informações, a Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência da ação quanto à alegada inconstitucionalidade e pela impossibilidade de se conferir interpretação conforme a Constituição. O Procurador-Geral da República visualiza na OAB a natureza jurídica de autarquia, fato que a sujeitaria aos princípios da administração pública. Entende que o artigo 79 do Estatuto deve ser interpretado conforme o inciso 2 do artigo 37 da Constituição, para explicitar que os servidores da autarquia estariam sujeitos, para sua contratação, a prévio concurso público. No tocante ao conteúdo normativo do parágrafo 1º do artigo 79, defende ser patente a afronta ao princípio da moralidade administrativa, posto que, aspas, os fins pretendidos pelo agente público de incentivar os servidores da OAB a aderirem ao regime trabalhista não são proporcionais ao pagamento de uma indenização no valor de 5 vezes a última remuneração do servidor. É o relatório. Falará pelo interessado, amicus curiae, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, doutor Luiz Carlos Lopes Madeira. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República. O primeiro pedido, como viu no relatório, está relacionado ao parágrafo 1º do artigo 79 da Lei 8.906, com esta redação: aos servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista no prazo de 90 dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes pagamento de indenização quando da aposentadoria correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Sem que se diga por que pretende-se violar o princípio da moralidade, nesta parte, sendo assegurado aos optantes pagamento de indenização quando da aposentadoria correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. A opção
pelo regime trabalhista era do interesse da OAB. De qualquer modo, o maior número de funcionários sob o regime estatutário estava vinculado ao Conselho Federal e esses funcionários foram transferidos para o Museu Nacional em 1987, portanto, antes da data da lei. Para que se tenha ideia da falta de importância deste tema, atualmente o Conselho Federal e as 27 seccionais possuem apenas 19 funcionários no regime estatutário. 10 no Rio de Janeiro, 13 em Sergipe, 13 em São Paulo, 2 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul. O segundo pedido é para que seja dada interpretação, conforme o artigo 37(2) da Constituição Federal, ou caput do artigo 79 da Lei 8.906, de modo que fique explícito que os servidores da OAB, mesmo que contratados sob o regime trabalhista, devem ser submetidos para admissão a prévio concurso público. O caput do artigo 79 tem esse teor. Aos servidores da OAB aplica-se o regime trabalhista. Não há, sobre esse artigo, pecha de inconstitucionalidade. Decreto-Lei 968, de outubro de 69, em seu artigo 1º, prevê as entidades criadas por lei com atribuições de fiscalização do exercício de profissões liberais que sejam mantidas com recursos próprios e não recebam subvenções ou transferências a contas do orçamento da União, regular-se-ão pela respectiva legislação específica, não se lhes aplicando as normas legais sobre pessoal e demais disposições de caráter geral relativas à administração interna das autarquias federais. Seja como for, considera-se a inicial. A inicial socorre-se do voto do eminente ministro Moreira Alves na ação direta de inconstitucionalidade número 1707. Nesta parte, portanto, por essa lei, é, em última análise, a OAB uma federação de pessoas jurídicas de direito público, entre parênteses, autarquias. Na inicial, então, a contar do conceito de autarquia de Eli Lopes Meireles, conclui-se que a Ordem dos Advogados do Brasil é pessoa jurídica de direito público da administração indireta na forma de autarquia. Por isto é que se pede a manifestação desta colenda à Corte, no sentido de afirmar a necessidade do concurso público para a admissão dos servidores da Ordem dos Advogados. Não se pretende debater se a Ordem é ou não é uma autarquia. A par do parênteses constante do voto do ministro Moreira Alves, existe manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 43.585, de que foi relator o ministro Lafayette de Andrade, no sentido de não ser a Ordem dos Advogados do Brasil uma autarquia. São inúmeros os pareceres de jurisconsultos renomados que concluem que a OAB é uma entidade sui generis, ou uma entidade corporativa pública, ou uma autarquia sui generis. Houve, nesse sentido, decisão inequívoca do Tribunal Federal de Recursos. E é esta a orientação do Superior Tribunal de Justiça em decisões recentes. Mas não interessa o rótulo. O que é incontroverso é que, sendo a OAB uma autarquia, não é uma autarquia simples como o comum das autarquias. Tome-se o próprio Eli Lopes Meireles, na obra citada, na página seguinte ao trecho transcrito na inicial. A doutrina moderna é concorde no assinalar as características das entidades autárquicas, ou seja, a sua criação por lei específica, com personalidade de direito público, patrimônio próprio, capacidade de autoadministração sob controle estatal e desempenho
de atribuições públicas típicas. O controle estatal é que é a nota distintiva entre a dita autarquia OAB e as demais autarquias. É de amplo conhecimento a frustrada tentativa de submeter a ordem ao Ministério do Trabalho. Teve o decreto 60.900, de 67, depois teve o decreto 70.400, em que se vinculava o Conselho Federal e os conselhos seccionais ao Ministério do Trabalho para os fins dos artigos 19 e 26 do Decreto-Lei 200. Depois, teve o decreto 74.296. Lembre-se dos pareceres de Dario de Almeida Magalhães, de Adroaldo Mesquita da Costa, de Orlando Gomes, de Paulo Pasqualini, de Pontes de Miranda, de Rui Cirne Lima, de Caio Mário, de Prado Kelly, de Seabra Fagundes e, sempre presente, o reverenciado parecer do eminente ministro Rafael Maier. Essa independência está consagrada no parágrafo 1º do artigo 44 do Estatuto. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Sobre esse parágrafo, não há censura. Além de promover com exclusividade o controle do exercício da advocacia, a OAB tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Para cumprir a sua missão, a OAB, não sendo poder, tem o poder de questionar a constitucionalidade dos atos do poder, em função do disposto no artigo 103 da Constituição. Aliás, a inclusão da OAB no rol do artigo 103 é o melhor atestado da distinção da sua natureza. A outro passo, participando da seleção dos candidatos para o ingresso na magistratura, vinculada a que esteja o Executivo, dever-se-á concluir pela intromissão de outro poder no processo de composição básica do Poder Judiciário. Considere-se que a OAB não gere patrimônio público, vive da contribuição dos seus filiados e os seus órgãos diretivos são eleitos pelos próprios advogados e não tem qualquer tipo de remuneração. Trata-se de entidade reconhecida pela Constituição, de modo que não poderá ser uma simples lei ordinária que poderá determinar a sua extinção. Mas é interessante, senhor presidente, senhores ministros, que se me remova as condições em que foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil, por decreto de 1930. Luiz Werneck Viana, em estudo incluído na coletânea Os Intelectuais nos Processos Políticos da América Latina, anota que a Ordem dos Advogados não foi resultado de uma reivindicação dos advogados, mas das suas elites políticas. Tanto que nas primeiras reuniões do seu conselho de 27 membros, 67% eram parlamentares. O regime advindo da Revolução de 30 buscava se legitimar e, em função disso, fez a concessão para as elites políticas, que Luiz Werneck Viana chama dos juristas políticos da OAB, fez a concessão da criação da Ordem dos Advogados do Brasil. Na medida em que o regime se consolida e investe para imiscuir-se nas questões de economia interna da ordem. Nesta tensão dialética é que se constrói a história da Ordem dos Advogados do Brasil. Diz, leio, Luiz Werneck Viana, implicitamente opera-se uma barganha entre o Estado e as elites profissionais, no caso da OAB, os juristas políticos. Estas convalidam a estrutura corporativa, legitimando o novo regime, enquanto que aquele cede parte do seu poder à corporação, que passa a ser soberana em relação aos seus membros, construindo a sua identidade com a força imperativa de um mandato público.
seja pelas circunstâncias da sua criação, seja pela sua missão, a Ordem dos Advogados do Brasil se distingue. Com tais peculiaridades, senhor presidente, senhores ministros, forçoso concluir que a OAB não integra a administração direta ou indireta de que trata o artigo 37 da Constituição Federal, motivo pelo qual não se deverá exigir, no caso, a incidência do seu inciso 2º. A esses fundamentos é que se pede e que se espera que seja a ação julgada improcedente. Ministro Sérgio Grau. Senhor presidente, o requerente objetiva, com a presente ação, impedir a aplicação do parágrafo 1º do artigo 79 da Lei 8.906, que possibilita aos servidores, e eu digo aqui, entre aspas, servidores, da OAB, cujo regime outrora era o estatutário, optarem pelo regime seletista, sendo compensados por essa escolha no momento da aposentadoria com indenização. O requerente sustenta que o preceito mencionado colide com o princípio da moralidade contemplado pelo artigo 37, caput da Constituição do Brasil, aplicável à administração direta e indireta. E que, segundo ele, a Ordem dos Advogados do Brasil consubstancia autarquia, sujeita, portanto, aos ditames reclamados das entidades que compõem a administração ou que atuem em nome desta. Considero ser imprescindível registrar que o fundamento do pedido restringe-se à concepção da OAB como autarquia. O requerente destaca, inclusive, que a entidade foi criada por lei, o Decreto 19.408, de novembro de 30, e possui personalidade jurídica própria. Tenho, contudo, que o simples fato da entidade ter sido criada por lei, vale dizer, no caso, decreto com força de lei, o simples fato dela ter sido criada por lei não induz que a mesma tenha natureza jurídica, ou melhor, caráter jurídico, porque os objetos do direito não têm natureza, têm caráter. E eu dizia, não induz que a mesma tenha caráter jurídico de autarquia. Não é isso que importa, mesmo porque a União cria ou autoriza a criação de entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Basta lembrar os incisos 19 e 20 do artigo 37 da Constituição. Cuidando da caracterização jurídica da Ordem dos Advogados, observa Dario de Almeida Magalhães, em parecer de 1950. Eu vou me permitir ler pequenos trechos desse parecer, porque são extremamente significativos e têm quase que um valor histórico. Diz Dario de Almeida Magalhães: na realização de sua tarefa e no exercício de seus poderes, a ordem não está subordinada senão à lei. Não se colocou na dependência hierárquica de qualquer outro órgão ou entidade. Não conhece qualquer outra forma de controle, senão o jurisdicional, que pertence à justiça ordinária na sua missão de preservar inviolável o rule of law, assegurado na maior amplitude pela Constituição. De outro lado, garantido-lhe plena independência e íntegro autogoverno, todos os órgãos de direção da ordem são eleitos pelos seus membros, ou melhor, pelos membros da corporação, conforme artigos tais e quais do regulamento. E prossegue Dario de Almeida Magalhães: entre nós, as autarquias existentes têm finalidades acentuadamente econômicas, destinam-se, salvo raras exceções, ao desempenho de serviços de natureza industrial ou comercial, ou a atender à previdência social, através de organismos que operam também como verdadeiros bancos de investimento. O seu patrimônio é um patrimônio público. Os seus serviços são mantidos, pelo menos parcialmente, com recursos fornecidos pelo Tesouro Público. Os membros da sua diretoria, se não todos os que nela têm maior autoridade, são nomeados pelo Poder Executivo. Nada disso se verifica com a ordem.
Não lhe foi atribuída a gestão de qualquer parcela de patrimônio público que se houvesse destacado do patrimônio geral da União. Não recebe qualquer ajuda, auxílio ou subvenção do Tesouro Nacional. Custeia os seus serviços exclusivamente com a modesta contribuição pecuniária dos inscritos nos seus quadros. Todos os seus órgãos de direção são eleitos pelos advogados e os seus componentes desempenham os seus deveres sem remuneração de qualquer espécie. Não tem a ordem nenhum objetivo econômico. Executa apenas tarefa de natureza ética, cultural e profissional, como a de zelar pelo exercício probo e eficiente da advocacia. Qual a razão, pois, qual a vantagem de se enquadrar a corporação, a que, sem dúvida, atribuíram largos poderes, a fim de que cabalmente se desincumbisse dos seus encargos? Qual a razão, qual a vantagem de se enquadrar a corporação na mesma chave ou esquema das autarquias administrativas, para submeter ao mesmo regime comum entidades tão diversas sobre múltiplos aspectos? O que cumpre fazer é, pois, ampliar as nomenclaturas de classificação, estabelecer distinções legítimas, apoiadas em dados indesconhecíveis da realidade. Se a ordem é, assim, uma entidade sui generis, porque assim a criou o legislador, como de igual modo procedeu em outros casos, nada mais resta senão fugir das esquematizações sumárias que falseiam a situação real. Posteriormente, Dario de Almeida Magalhães, nesse parecer a que eu me refiro, referindo-se ao funcionamento do órgão, da entidade correspondente à ordem dos advogados na França, menciona que pouco importa a nomenclatura, a etiqueta que se dê à entidade, desde que não se lhe desnature a índole ou lhe altere a substância. E, por fim, conclui dizendo: a posição da ordem, o papel que lhe foi destinado, a autoridade que se reveste, as responsabilidades que lhe incumbem, não se coadunam com qualquer forma de tutela administrativa. A sua independência lhe é essencial, não só a dignidade da instituição, como a própria eficiência de sua atividade peculiar. A independência da ordem protege a independência do advogado. E sem esta independência, a profissão decai de sua grandeza e de sua utilidade social. Num outro parecer que se encontra entre esses que foram mencionados da tribuna, Orlando Gomes traça uma distinção entre o Sindicato dos Advogados e a Ordem para dizer: a Ordem é coisa distinta, a começar porque não é uma associação, nem uma sociedade, nem mesmo um órgão da administração pública, posto que exerça funções públicas. A Ordem é um quadro no qual tomam um alento, vivendo sua experiência, as normas que disciplinam a profissão de advogado. A Ordem é uma instituição que tem como condição de existência a autonomia, no sentido frisado por Sata, de que, não obstante se integrar no Estado, com ele não se identifica, antes se lhe opõe, porque são os seus filiados que a governam no interesse particular. O fato, fecho aspas, o fato é que, ineludivelmente, a OAB não é uma entidade da administração indireta da União. Por isso, cumpre afirmar que a Ordem dos Advogados do Brasil é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Ela, sim, é um serviço independente e de feitio único, distinta e diversa da categoria na qual estariam inseridas essas que se tem referido como, e uso aqui aspas, entre aspas, autarquias especiais, para pretender-se afirmar, e de modo equivocado, uma certa independência das hoje chamadas agências, que também uso aqui, entre aspas. O fato
senhor presidente, senhores ministros, é que não há apenas uma administração, mas uma pluralidade de administrações públicas, todas elas titulares de relações jurídico-administrativas. Ao lado da administração federal, alinham-se as administrações estaduais e as administrações municipais, todas e cada uma delas contando, diz Garcia de Enterria, com sua própria personalidade jurídica independente e uma pleiade de entidades institucionais ou corporativas igualmente personificadas. Todas elas, no entanto, atuam de modo harmônico, mercê da definição de um quadro de competências no plano constitucional e dos mecanismos de tutela e instrumentalidade estabelecidos entre cada uma delas e suas entidades, de modo que toda a galáxia administrativa é reconduzida a uma unidade estrutural e sistemática. Essa unidade estrutural e sistemática da administração decorre entre nós do disposto no artigo 37 da Constituição, sendo reafirmada nas dobras da legislação infraconstitucional. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, embora em rigor situadas nos quadrantes da administração indireta, descentralizadas, não são subordinadas a órgão algum do Estado, mas apenas controladas. São responsáveis pelos seus próprios comportamentos. Isso, contudo, não importa, repito, em que se tornem absolutamente independentes, visto estarem sujeitos ao vínculo da tutela administrativa que Celso Antônio Bandeira de Mello define como o poder, aspas, o poder que assiste à administração central de influir sobre elas, as autarquias, com o propósito de conformá-las ao cumprimento dos objetivos públicos em vista dos quais foram criadas, harmonizando-as com a atuação administrativa global do Estado. Fecho aspas. Ora, a OAB não é, evidenciadamente, uma entidade da administração indireta. Não está sujeita a controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não vinculação é formal e materialmente necessária. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada na medida em que são indispensáveis à administração da justiça, nos termos do que define o artigo 133 da Constituição do Brasil. Entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados, não poderia vincular-se ou subordinar-se a qualquer órgão público. A Ordem dos Advogados do Brasil é, em verdade, entidade autônoma, porquanto essa autonomia e independência são características próprias dela, que, destarte, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. Ao contrário deles, a Ordem dos Advogados do Brasil não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas, mas, nos termos do artigo 44 da lei, tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Esta, ineludivelmente, é a finalidade institucional e não corporativa. A Constituição do Brasil confere atribuições de extrema relevância à OAB, bastando para ratificar a assertiva, ressaltar o disposto no inciso 8 do artigo 103 da Constituição, que confere legitimidade ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados para a propositura de ação direta de constitucionalidade, bem assim a definição do advogado como essencial à promoção da justiça, ao qual é assegurada inviolabilidade no que tange aos seus atos e manifestações no exercício da profissão. O requerente hostiliza a indenização oferecida aos empregados da OAB que optassem por migrar do regime estatutário
para o seletista, parte final do parágrafo 1º do artigo 79, aduzindo que, em face da aplicação da Lei 8.112, por tratar-se de autarquia, o valor pago no momento da aposentadoria de tais empregados não encontraria respaldo jurídico. A questão, no entanto, é ampla, é bem mais ampla. Conforme afirmei há pouco, a Ordem dos Advogados do Brasil não é, e também não foi, em momento anterior, enquadrável no gênero comum das autarquias. Importa aqui traçar uma evolução histórica da legislação aplicada à OAB. A entidade foi criada pelo Decreto 19.408, de novembro de 30. Posteriormente, em 63, recebeu o seu primeiro estatuto, a Lei 4.215. O artigo 139 desse texto normativo assegurava, aspas, aos funcionários da OAB o regime legal do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União e leis complementares, fecha aspas. Cuidava-se da Lei número 1711, vigente à época e revogada exatamente pela 8.112, de 1990. Ainda que por determinação legal tenha sido imposto o regime estatutário aos empregados da OAB, não entendo que o mesmo seja compatível com a entidade, que é autônoma e independente. O regime estatutário disciplina as relações entre servidores públicos e administração pública, não sendo extensivo a outras entidades, tão somente porque a criação dessas últimas decorreu de lei. A Ordem dos Advogados não pode nem mesmo ser vista como autarquia especial, pois é entidade independente, não estando vinculada à administração. Assim, ainda que o almejado pelo requerente seja implicitamente a declaração de que a OAB é autarquia, entendo que o preceito é patentemente inconstitucional. Mas não pelos fundamentos apresentados na inicial. Como disse, a questão é mais ampla. Não se trata de indenização desprovida de fundamentação constitucional, mas de ausência de pertinência da norma legal que supõe plausível a atribuição de tratamento estatutário aos empregados da OAB, o que tenho por inadmissível. Se está demonstrado que ela não é uma autarquia, não é um órgão da administração, a inconstitucionalidade se encontra exatamente no preceito que atribui a situação de servidor público àquele que não trabalha para o Estado, que trabalha para uma entidade independente, ainda que se lhe dê qualquer nome. Dada a índole de causa aberta da ação direta de inconstitucionalidade, entendo ser possível declarar inconstitucional não só a parte final do parágrafo 1º do artigo 79 da Lei 8.906, mas todo o preceito veiculado no parágrafo. Cabe ainda analisar o segundo pedido do requerente. Vale dizer, o de que se dê interpretação conforme o artigo 37, inciso 2 da Constituição, ao caput do artigo 79 da lei, cujo teor é o seguinte: aos servidores da OAB aplica-se o regime trabalhista. O requerente pleiteia o assentamento por essa Corte de que o preceito deva ser interpretado conforme o artigo 37, inciso 2, aspas, para que fique claro que, apesar de submetidos ao regime trabalhista, os servidores da OAB somente podem ser contratados mediante prévio concurso público, fecha aspas. Entendo preliminarmente que, embora a ação direta de inconstitucionalidade tenha caráter aberto, eu acabei de afirmar isso, é inadmissível que o requerente desta ação possa postular, junto ao tribunal, a interpretação conforme. Ao requerente da ADI, cabe buscar a declaração de inconstitucionalidade do preceito que, com a Constituição do Brasil, não guarde coerência. A interpretação conforme a Constituição, e eu aprendi isso com o ministro Gilmar Mendes, é técnica a ser utilizada por essa Corte quando, diante da existência de duas ou mais interpretações possíveis, uma delas seja eleita como a mais ajustada ao texto constitucional. O requerente não aponta quais as interpretações que se originam do preceito, mesmo porque esse é tão sucinto que não comporta múltiplas interpretações. Não é que se apontar uma entre várias interpretações que constitucionalmente possa ser considerada apropriada. A ação direta de constitucionalidade
não é meio hábil para a postulação de interpretação conforme a Constituição, técnica que deriva da presunção de constitucionalidade dos textos normativos emanados do Poder Legislativo. Esta Corte já reconheceu que a interpretação conforme a Constituição, se firmada no controle abstrato de normas, consubstancia uma espécie de pronúncia de inconstitucionalidade. Estou referindo aqui a representação interventiva, número 1417. E destaco que o ministro Gilmar Mendes afirma que o tribunal, nesse julgamento, considerou inadmissível a utilização da representação interpretativa, entendendo que, se fosse o caso de aplicar a interpretação conforme a Constituição, ela deveria ser utilizada no âmbito do controle abstrato das normas. Ademais, não prospera em benefício da argumentação do requerente a alusão ao princípio da moralidade. A propósito, eu gostaria de observar tão somente que a sua consagração do princípio da moralidade no plano constitucional, artigo 37 da Constituição, e no plano infraconstitucional, artigo 3º da Lei 866, não significa uma abertura do sistema jurídico para a introdução dele de preceitos morais. O que importa assinalar, ao considerarmos a função do direito positivo, o direito posto pelo Estado, é que este o põe de modo a constituir-se a si próprio, enquanto suprassume a sociedade civil, a ele conferindo concomitantemente a forma que o constitui. Nessa medida, o sistema jurídico tem de recusar a invasão de si próprio, por regras estranhas à sua eticidade mesma, advindas das várias concepções morais ou religiosas presentes na sociedade civil, ainda que isso não signifique o sacrifício de valorações éticas. Ocorre, no entanto, que a ética do sistema jurídico é a ética da legalidade, e não pode ser outra, senão essa, de modo que a afirmação pela Constituição e pela legislação infraconstitucional do princípio da moralidade o situa necessariamente no âmbito desta ética, ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada sob pena de dissolução do próprio sistema, sob pena de começarmos a julgar fora da lei e da Constituição, sob pena de nos transformarmos em árbitros que não cumprem a lei, em árbitros que não aplicam a Constituição. Esse princípio, o princípio da moralidade, tem que ser entendido, portanto, dentro dos limites da ética da legalidade. Assim, compreendemos facilmente, esteja confinado o questionamento da moralidade da administração nos limites do desvio de poder ou de finalidade. Qualquer questionamento para além desses limites estará sendo postulado no quadro da legalidade pura e simples. Essa circunstância é que explica e justifica a menção a um e a outro, a ambos os princípios, na Constituição e na legislação infraconstitucional. Antes exposto, visto que o parágrafo 1º do artigo 79 da Lei 8.906 não está em consonância com a Constituição do Brasil, julgo procedente o pedido no tocante a esse parágrafo para declará-lo inconstitucional. Quanto ao pedido de interpretação conforme a ser dado ao caput do artigo 79, julgo incabível por inadequação da via. Em outros termos, eu estou julgando inconstitucional todo o parágrafo 1º que diz: aos servidores da OAB, sujeito ao regime da Lei 8.112, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista, porque eles já estavam no regime trabalhista, no prazo de 90 dias, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização. Senhor presidente, na medida em que esse entendimento seja confirmado pelo plenário, eu estou trazendo uma outra questão à apreciação da Corte, que se refere aos efeitos derivados dessa decisão de inconstitucionalidade. Porque o dispositivo que recebe ou receberá a denotação de inconstitucional, na verdade, produziu efeitos concretos. Foi dito da tribuna agora que há 19 empregados da OAB nessa situação. Por quê? Porque, ao tempo da publicação da lei, eu supunha, mas está confirmado, eles fizeram opção pelo regime estatutário.
Portanto, há empregados da OAB aposentados cujos proventos são oriundos tanto do primeiro regime quanto do seguinte. Por isso, eu estou entendendo que se deva conferir temperamentos aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para evitar a retroatividade prejudicial. E, por isso, eu estou propondo que sejam ressalvadas, na hipótese, as aposentadorias já consolidadas sob a égide do preceito que nós, se nós viermos a entendê-lo como inconstitucional. Esse é o meu voto. Não, o caput não foi objeto. Todas as vendas de Vossa Excelência, tendo que o que há de aberto na ação direta é a causa petente. Mas estamos absolutamente cingidos ao princípio do pedido. Ao princípio, perdão? Do pedido. Então, o pedido é com relação ao parágrafo 1º. Sim, só poderemos julgar do parágrafo 1º. Não, mas há pedido quanto à cabeça do artigo, porque o que se coloca é que estaria havendo duas interpretações, ou dois enfoques. O primeiro quanto à exigibilidade do concurso público, e o segundo quanto à inexigibilidade do serviço público, né? Não, perdão. Essa é a parte final aqui. Perdão. A interpretação conforme o artigo 79. Perdão, o que se pede o pedido respeita a inconstitucionalidade da parte final do parágrafo 1º. Sim. E há uma interpretação, Há uma interpretação conforme do caso. a ser dada ao caput. Ou declaração parcial. Que resulta, segundo o pedido formulado, em se assentar que é inconstitucional a interpretação da cabeça no que afaste o concurso público. Mas desde quando um dispositivo que estabelece um regime diz respeito supõe interpretações que permitam a interpretação conforme? Mas exatamente esse é o problema da inicial, porque a inicial Sim, não diz isso, quantas Vossa Excelência interpretações. situou bem. A Eu partir, apenas estava a dizendo partir da interpretação premissa que este que pedido de esse interpretação conselho conforme não era do seria caput. uma autarquia especial. É a partir do princípio de que a Constituição Federal não admite Sim, ingresso mas onde de está servidor, dito que não tem concurso? a não ser por concurso A própria público. tribuna se diz que não Da tem. tribuna foi dito. A Da interpretação que a tribuna da ordem está... Tavênia não é norma objeto de ação direta. Não, mas aí não podemos fechar os olhos assim. Mas Há outros meios de controle. Mas não Nós é esse. não podemos simplesmente fazer abstração de toda a construção do processo da ação direta para um dispositivo que diz apenas o regime jurídico a que se submete os servidores, para saber se nele contém-se interpretação, Porque é a se única dispensa clá- é a ou não única- dispensa. É só é a única indagar cláusula que tem se que já ser- prestaram concurso alguma vez. Mas a questão é a seguinte, é que esse artigo 79 nada refere a esse, em relação a isso. Não instala nenhuma dúvida. Bom, essa é outra O que questão. o requerente quer é, sem dizer quais são as dúvidas possíveis, que se faça opção por uma delas, que é a que ele pretende, mas sem que esse seja o meio adequado Pelo para texto, Por pelo essa texto, razão é que eu- presidente, pelo texto, nós temos a adoção do regime dito seletista de forma abrangente. E aí, evidentemente, não há concurso público para se ingressar em uma pessoa jurídica de direito privado que não integre, porque há pessoas jurídicas de direito privado que integram. Refiro-me aqui às sociedades de economia mista e às empresas públicas, né, que não integrem a administração pública. O que surge da própria redação do artigo 79 é a visão do regime da CLT como um grande todo, ou seja, viabilizando a regimentação de prestadores de serviços sem o concurso público. Agora, o que está em discussão neste processo não é bem a cabeça do artigo 79, nem o parágrafo É aquela primeiro. indenização. Não. O tema mais importante aqui é a definição da natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, desse conselho. E aí nós notamos que nos defrontamos com uma entidade, com um ente,
ao qual se atribuiu não apenas o cadastramento de um segmento profissional, mas o cadastramento, a fiscalização, podendo haver exclusão, inviabilizando-se o exercício profissional, e, mais do que isso, se atribuiu o poder de polícia, o poder de punir. Esse deu, O tribunal entendeu sem discrepância a natureza pública. esse Quanto a isso, não tem deu, esse deu ainda a esse conselho, como se deu a dezenas de conselhos. Nós estaremos julgando aqui o sistema, né? A possibilidade de impor, como ser integrante realmente da administração pública, contribuições obrigatórias. Com detalhe, todos nós sabemos que a capacidade postulatória pressupõe inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Daí a importância para mim é até maior, quanto a outros conselhos, do próprio conselho revelado pela Tema Ordem dos Advogados do importantíssimo, Brasil. apenas eu acho que ele não tem nenhuma adequação ao modo como se pôs esta ação direta. E aí, presidente, veja Vossa Excelência, né, que nós temos na própria lei disciplinadora, o Estatuto da Advocacia da OAB, nós temos premissas quanto ao que é criado, aos conselhos, que se enquadram a mais não poder na definição legal de autarquia, que não encerra a submissão. Ao contrário, pelo Decreto-Lei 200, né, nós temos que a autarquia é o serviço autônomo, criado por lei. Para que lei? Para criar esse conselho, se trata de uma pessoa jurídica de direito privado, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, Esta natureza de direito para executar atividades típicas da administração pública, imposição de contribuição, poder de polícia, viabilização, digo mais, Vossa Excelência, de me um permite direito constitucional, de uma garantia constitucional, que é o exercício de uma profissão. Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não? Um elemento fundamental para a caracterização da autarquia, visto que aí nós estamos diante de algo que, além de ser público, é estatal, porque há muita coisa que é pública, mas não é estatal, é o controle, a sujeição ao controle. Não, Excelência. Não, pela definição legal, não. Me permita definição terminar. legal, não. Me permita terminar. Sim, Ao contrário Gestão dos demais administrativa e conselhos, financeira descentralizada. me permita terminar o Vai raciocínio. procurando nesse mesmo decreto-lei, a partir do qual nós já estamos decidindo questões constitucionais, vai procurar que Vossa Excelência vai encontrar a tutela. Pois é, a tutela. E essa tutela existe Não, com Excelência. toda autarquia Não está- existe. toda Não, autarquia, Excelência. pelo decreto. Não, Excelência. Acabou. O conceito, aí a citação, inclusive, de Celso Antônio Bandeira de Mello, Mas o a conceito citação é de esse. autarquia afasta a tutela? Não é verdade. Não é Eu verdade? citei Celso Antônio. Ministro, É, Não é verdade, não estou me referindo ao trecho citado por Vossa Excelência, já que Vossa Excelência entende que pode dizer que não é verdade. Agora, é um tabu, presidente. É um tabu discutir-se o que ressoa como uma verdadeira soberania desse Conselho, quando no cenário nacional nós não temos apenas esse Conselho. Nós precisamos julgar o caso presente o sistema, sob pena dele ficar capenga, porque teremos que adotar aqui, se entendermos que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado, nós teremos que adotar aqui a mesma ótica quanto a dezenas de conselhos existentes no Brasil. Sobre esse aspecto, Excelência, eu gostaria de ponderar que nenhum outro conselho mereceu da Constituição menção expressa. Nenhum outro. E Esse nenhuma está outra, acima do próprio Estado. nenhuma outra profissão. Eu me dei o trabalho. Esse está acima do momento, próprio Excelência. Estado. Que me perdoe, né? Que Eu me dei o perdoe trabalho, aqueles que- eu me dei o trabalho de pensar da Constituição, às vezes em que ela fala
de advogado, de advocacia, de Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e de Ordem dos Advogados do Brasil. Ela fala 3 vezes em Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 93, artigo 129, parágrafo 3º e artigo 132. Fala 5 vezes de Conselho Federal da OAB. Artigo 103, 103B, 130A, parágrafo 4º do 130A. Advogado, 14 vezes. 14 vezes a palavra advogado. Com a conclusão, Vossa Excelência. Eu quero chegar à conclusão de que a Constituição fez da ordem, fez dos advogados, fez da OAB, já disse ordem, fez do Conselho Que Federal. órgão todo-poderoso nós teremos uma no matéria Brasil? de seu especial apreço. Quer dizer, uma matéria que não pode ser comparada com outra, Ministro, porque daí se falar... Ministro, Vossa Excelência concebe Apenas a para criação, entender a discussão, a criação eu ouvi do ente falar, com poder de polícia falar que está em causa. a ponto de Está em inviabilizar causa o exercício natureza pública ou profissional natureza que privada não da integre a ordem. administração Mas isso é matéria indireta. vencida, ministro Marco Aurélio. Na DIN 1717, se declarou inconstitucional o dispositivo que dizia, não com relação à ordem especificamente, em relação a todos os conselhos de fiscalização profissional, que seriam entidades de direito privado. Isso já foi declarado inconstitucional. Sim, Então, a partir daí... Mas ouvi o relator afirmar que estamos diante aqui de uma pessoa jurídica de direito Não, privado. não, Vossa Excelência ouviu, então. Deve ser a mudança dos nossos Não, nomes. tanto que Sua Excelência chega à conclusão do conflito do parágrafo com a Carta da República a partir da premissa de que seria inviável a contratação pelo regime dito estatutário, que não é estatutário da 8.112, é contratual a teor do disposto do artigo 13, É que a lei que anterior falava ainda está em estatutário. vigor. Era aquele sistema anterior. O sistema anterior, Vossa Excelência não ouviu o meu voto, não prestou atenção. Não, eu presto atenção aos seus Ministro, votos, Não, não Vossa prestou Excelência. mesmo. Mas toda essa Principalmente discussão quando Vossa Vossa Excelência Excelência está relata... dizendo que eu foi disse gerada que a tem personalidade partir de de uma direito privado. objeção. Você se me permite? Então, Só para botar um- qual é a natureza jurídica se não é uma autarquia especial? E eu diria, sem demérito, presidente, uma autarquia corporativista, como são os demais conselhos que congregam categorias profissionais. Mas não tem a mesma Que dignidade. congregam categorias profissionais criados por lei, jurídica, com porque a missão poder de institucional polícia, é outra. e a possibilidade de impor contribuições e, mais do que isso, de excluir, no caso concreto, a capacidade postulatória, o que implica dizer, inviabilizando o exercício de uma garantia constitucional. Ministro Marco Aurélio, lembra-se que para exercer os direitos políticos ser eleito, precisa o cidadão integrar partido político e a pessoa de direito privado. Precisa conhecer um pouco de história para entender isso, né? Desde o Ou regime seja, das o exercício do corporações. direito político Mas de aí ser seria uma votado coisa precisa muito integrar longa. partido político. Presidente, não você é se me permite, bem- o senhor não voltar. é bem a É só por uma situação isso- concreta. É só para orientar meu Porque raciocínio, aqui senhor não há presidente, liberdade e de tornar mais inteligíveis quanto as coisas. a adesão ou não à ordem. Toda essa discussão partiu de uma objeção que o ministro Sepúlveda Pertence fez ao voto do eminente relator sobre a admissibilidade do pedido em relação ao caput. Em outras palavras, de repente, a partir dessa objeção, nós estamos antecipando o voto. Então, portanto, o que foi suscitado pelo ministro é se há um pedido admissível de interpretação conforme em relação ao caput. Então, essa foi a questão suscitada. Não há nenhuma dúvida que há, porque toda a fundamentação Não, está não estou exatamente dizendo que não há, eu nisso. estou dizendo que o O que artigo está em discussão foi- 79, o Senhor artigo ministro. 79, caput, Senhor ministro. parte da ideia. Já conhecemos o argumento. Vamos organizar, então. A situação é a seguinte: o ministro relator julga inconstitucional a totalidade do artigo do parágrafo 1º, que não foi objeto pedido. O objeto pedido restringe a parte final, ou seja, a opção, o direito de indenização decorrente da opção, foi restrito a isto o pedido. O ministro Pertence suscitou, no seu à parte, a questão da inadmissibilidade da ação, princípio, considerando me os pareceu que pedidos. não era objeto do pedido do Então, caput. É objeto. Eu pediria... Agora, é objeto de um pedido de interpretação conforme, e aí eu suscito a outra questão. Interpretação conforme
pressupõe ambiguidade a respeito do ponto. Perfeito. E nada se disse a respeito de concurso público no caput do artigo 79. Não, mas cogitou-se de um regime que é linear, o regime da CLT, e o regime da CLT, de início, ó, se não se entender que, em se tratando, quer de pessoa jurídica de direito público, quer de pessoa jurídica de direito privado, mas integrante da administração indireta, né? Ministro, essas coisas eu aprendi. Evidentemente não há, não há. Peço aos colegas... Engraçado que eu ouço Vossa Excelência, e Vossa Excelência não gosta de ouvir os outros quando contrariam. Muito interessante. Ministro Marcorelli, por favor. Nós estamos com a seguinte situação. O ministro Pertence suscita uma inadequação do pedido em relação ao caput do artigo 79, quando se pede uma interpretação conforme a Constituição para se dizer que, não obstante, que é o objetivo da demanda, que, não obstante a natureza do regime trabalhista que fixa o artigo 79, ter-se-ia que exigir o concurso público. O ministro Pertence suscita esta questão como uma preliminar sobre a possibilidade de discutirmos esse assunto. Mas é exatamente nesse sentido o meu voto. Ministro, Vossa Excelência... O ministro também não ouviu o meu voto. Só do parágrafo. Declarou inconstitucional. Ministro, vamos à interpretação Eu não estou ouvindo autêntica. outro voto, realmente. Ministro Pertence, vamos A ouvir. diferença hoje Vossa não é que eu Excelência acho não que eu conhece o pedido em relação ao artigo 79? Não conheço. Caput. A interpretação conforme. Não admite. Não admite. Ministro não Joaquim conheço o Barbosa. pedido de interpretação conforme. Não obstante, declara inconstitucional. Do parágrafo primeiro. Não é verdade. Ele quer o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro é que eu declaro inconstitucional. Só o parágrafo primeiro. Só o parágrafo primeiro. Senhor presidente, Ministro antes de emitir Joaquim meu Barbosa. voto, eu tentei... Nós vamos veja, nós estamos escolhendo voto exclusivamente em relação a admitir ou não o pedido de interpretação conforme em relação ao caput do artigo 79. Exclusivamente isso. O ministro relator e o ministro Pertence não admitem o pedido, ou não conhecem do pedido de interpretação conforme sobre o caput. Sob que fundamento, que eu já não me lembro mais. Não Do relator. dúvida a respeito. Ministro, De que não haveria dúvida a respeito. Eu acho que há dúvida, sim, porque eu acho que há dúvida. Ao se optar pelo regime trabalhista, o que se quer, em realidade, é desvincular a OAB do regime jurídico de direito público, portanto, desobrigá-la de fazer concurso. E, evidentemente, há uma ambiguidade, há uma incongruência em todo esse estatuto jurídico da OAB. Vossa Excelência conhece o pedido. Conheço Depois o pedido. iremos ao tipo de interpretação que pretende. Ministro Carlos Brito. Eu não conheço do pedido. Não conhece o pedido. Acho que o dispositivo, pelos elementos contidos nele mesmo, ele não rende ensejo a mais de uma interpretação. Perfeito. Ministro Peluso. Senhor presidente, eu, com devido respeito, eu conheço do pedido, porque acho que a dúvida nasce exatamente da fundamentação, onde ele suscita dúvidas sobre a natureza jurídica da OAB, e a partir dessa dúvida a respeito da natureza jurídica, ele possibilita duas interpretações. Uma, que a OAB é uma entidade pura e simplesmente de direito privado, e uma outra que é de direito público. E no primeiro caso, que não estão sujeitos os interessados não estão sujeitos a concurso público para preenchimento do cargo, e que, na segunda hipótese, estariam sujeitos a concurso público a despeito de o regime ser seletista. Da razão porque eu conheço do pedido. Gilmar Mendes. Vejo aqui a relação entre disposição e duas claras normas, exatamente como colocou o ministro Peluso. Nós temos uma disposição e duas possíveis normas. A primeira, que admite a contratação livre, portanto, num regime privado típico. E a segunda, que a submete a um regime de direito público exigível, portanto, concurso público. Há ambiguidade inequívoca e, portanto, é admissível, sim, Ministra Ellen Grace. a ação. Presidente, também eu, convênia dos que pensam em contrário, adoto a posição de conhecer do pedido nessa parte. Ministro... Presidente, a quadra é de racionalização dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. A quadra é de racionalização dos trabalhos do Poder Judiciário. E aí, o que se aponta como mazela maior do Poder Judiciário é a morosidade.
No processo em mesa, o Supremo tem oportunidade de lançar entendimento como guarda maior da Carta da República de forma linear e considerado, como convém, o fator tempo. Por isso, já disse aqui, na bancada, que vejo o processo objetivo com uma flexibilidade maior, quer considerados os legitimados para ingressarem com as ações que desaguam nesse processo, quer o objeto da própria ação. O que se tem no caso? Se tem o ataque pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, ao disposto na cabeça do artigo 79. Explícito esse artigo. Aos servidores da OAB aplica-se o regime. Não comporta exceção quanto à singularidade desse regime, o regime trabalhista. Conversava há pouco com o ministro Gilmar Mendes, até mesmo para ter a confirmação da ótica, desconfiando, portanto, do que vislumbrei no primeiro passo, que em todo pedido de interpretação conforme tem-se necessariamente pleito de declaração de inconstitucionalidade de percepção, de interpretação, que se mostra conflitante com a Carta da República. Se assim o é, presidente, eu peço vênia ao ministro relator e ao ministro Carlos Aires Brito para abrir o embrulho. Ministro Veloso. Senhor presidente, também eu peço vênia ao eminente relator e ao eminente ministro Carlos Brito para conhecer da ação no ponto. Entendo que há ambiguidade e que cabe aqui a interpretação conforme. Ministro. Senhor presidente, a interpretação conforme apoia-se em um suposto que lhe é inerente, resultante do caráter polissêmico do ato normativo impugnado, que faça instaurar situação de ambiguidade apta a provocar múltiplas possibilidades interpretativas. A meu juízo, senhor presidente, e tal como bem realçado pelo eminente ministro relator e depois pelo eminente ministro Carlos Brito, a mim me parece que tal situação não ocorre na espécie. Por isso, pedindo vênia, eu não conheço o pedido, neste ponto. Ministro pertence? Gostaria apenas de reafirmar, senhor presidente, que quando o tribunal afirmou a exigência do concurso público para indiscutíveis entidades de direito privado da administração pública, vale dizer, as empresas públicas e sociedades de economia mista, afirmou também que o regime trabalhista não afasta com relação a entes da administração ou concurso público. Por isso é que neguei qualquer ambiguidade a um dispositivo que se limita a escolher um regime. Prática que vem sendo adotada. Excelência, eu não estou julgando a OAB, eu estou julgando a ação direta de eu estou julgando o sistema. Não julgo a ordem. Quem sou eu para julgar a ordem? Esse ente que se imagina soberano? Senhores ministros, eu também acompanho o relator e faço uma observação, um registro que me parece importante fazê-lo, que essa ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada em outubro de 2003, atacando um dispositivo de 1994. Ou seja, aquela morosidade que se atribui ao Poder Judiciário, no caso específico, uma extraordinária morosidade na pretensão deduzida pelo seu Procurador-Geral. Mas não importa, é meramente o registro, importante se fazer, porque, evidentemente, quando o ministro pertence, refere que quando nós, no tribunal, decidimos que nas entidades que integram
administração pública e que por razões políticas, ou pelo menos razões, inclusive de operacionais, devam ter o regime trabalhista, por razões operacionais, nós passamos a exigir o concurso público. Aqui, o que está se fazendo, e foi identificado pelo eminente relator, quando eu coloco isto entre parênteses, foi exatamente o contrário. Aqui se pretende a adoção do sistema do regime público e do concurso público para fazer, como consequência disto, integrar a administração pública no desconhecimento da distinção fundamental entre entidade estatal. Está me lembrando, ministro Pertence, a grande discussão que se teve no regime militar em relação aos partidos políticos, quando a lei de 1965 diz que os partidos políticos eram de direito público interno. Eu só faria esse registro para proclamar apenas que... para a nota, o acórdão a que me referi é o MS 21.322, relatado pelo ministro Paulo Brossard. 21.322. Apesar do regime trabalhista, o regime trabalhista não afasta a exigência de concurso público quando cai. Mas não afasta trata porque ela integra de entidade da administração. Não, lógico. Esse é o sentido. Não suscita Bom, então, mais de uma interpretação. o tribunal, por maioria, vencidos os ministros relator, Carlos Brito, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence e o presidente, conhecem do pedido em relação ao caput. Vamos separar, vamos discutir logo o caput em primeiro lugar. Vossa Excelência, em relação ao caput, prossiga. Mas exclusivamente sobre essa temática. Em relação ao caput, vamos, para ser bem objetivo, Para dar a interpretação conforme... para dar a interpretação conforme, a aplicação do sim ou não a aplicação do concurso público. concurso público. E eu entendo que não cabe o concurso público, e vou explicar mais uma vez por quê. A exigência de concurso público se dá em relação a qualquer entidade da administração, seja dotada de personalidade de direito público ou de personalidade jurídica de direito privado. Entidade que não participa da administração não fica sujeito, no meu modo de ver, a concurso público. A Ordem dos Advogados do Brasil, o partido político número tal, ou nome tal, que também tem uma característica semelhante, não estão sujeitos a serviço público. Por medida de coerência, se nós entendêssemos que uma entidade que não participa da administração deve ficar sujeita a concurso público, nós teríamos que impor também a exigência do concurso público para o PT, o PMDB, o PSDB e assim por diante. Aliás, que quando eram entidade de direito público, nunca faziam concurso. Exatamente. Então, apenas para ser coerente, eu entendo que não cabe a exigência de uma entidade que, embora tenha esse caráter, não participa da administração, não está sujeita à tutela administrativa. Então, Vossa Excelência conclui no sentido de que, ao caput do artigo 79, a interpretação, negando a interpretação conforme, no sentido de que não cabe o concurso público. Perfeito. Ministro Joaquim Barbosa. Presidente, o direito comparado seguramente não registra nenhuma situação parecida com a de que goza a OAB no espaço jurídico brasileiro. Uma entidade que tem, como acabamos de ouvir, não só do voto do eminente relator, mas das intervenções feitas pelos colegas, goza inegavelmente de um estatuto jurídico mais do que sui generis. Participa amplamente da formação do Estado, congrega a única categoria que tem constitucionalmente o direito de ingressar nas fileiras do Estado em situação que discrepa inteiramente daquela prevista para os demais agentes do Estado. Forma, portanto, a vontade do Estado. E mais, goza, em certas situações, de total isenção ou imunidade tributária. Eu leio uma lei que me causa
tremenda perplexidade, a Lei 6.811, de 1980. Diz essa lei: a partir do exercício de 1980, o produto da taxa judiciária, que se refere ao artigo 20 do decreto tal, destinar-se-á à construção do edifício sede da Ordem dos Advogados do Brasil. O que é isso? Todos esses elementos, e mais aqueles, inclusive aqueles elencados pelo ministro Brito, indicam, a meu ver, um regime, pelo menos o esboço de um regime público. O que caracteriza a natureza de uma autarquia, há diversas modalidades de autarquia, não é simplesmente, como disse o ministro Eros Graus, a sua sujeição ou subordinação a um órgão ou entidade da administração. É o fato de que ela assume ou exerce atividades, missões típicas de serviço público. E todos esses elementos contidos na nossa Constituição e nas leis referentes à OAB indicam, sim, que a OAB é regida por um regime de direito público e não de direito privado. Com essas breves considerações, talvez para lançar o debate, eu peço vênia ao ilustre relator para dele divergir e votar no sentido contrário. Vossa Excelência dá a interpretação conforme, exigindo concurso público, ministro Carlos Brito. Senhor presidente, até agora eu quis chamar a atenção da Corte, com todo respeito, para a singularidade da OAB enquanto pessoa jurídica. E, inclusive, era meu propósito referendar o ponto de vista daqueles que insubmetem à OAB a tutela, a controle do Estado. E confirmar o que disse o ministro Eros Grau. É uma entidade profissional, corporativa, mas que extravasa os diques da própria função corporativa, para ganhar uma função institucional de defesa de toda a ordem jurídica, da Constituição, etc. Por isso é que me resignei com a comparação pura e simples entre o Conselho Federal e os demais conselhos, a ponto de eu lembrar que nenhum conselho, tem previsibilidade constitucional, ao passo que a Ordem dos Advogados tem, nas tantas vezes que citei. Porém, quanto a essa matéria da exigência do concurso, a própria ordem, a própria lei criadora da ordem, 8.906/94, ela categoriza a instituição como serviço público. É o artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotado de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, etc., etc. Ora, diante dessa categorização legal da instituição como serviço público, a regra do recrutamento de seus servidores mediante concurso público me parece se impor. Então, eu voto pela exigência do concurso público. Mas não se extrai desse voto a submissão a ser órgão da administração pública, é isso? Não. Considera, por isso, o órgão da administração pública? Ele, embora não seja órgão da administração Vamos pública... deixar claro agora que nós estamos conhecendo, nós estamos discutindo uma coisa Órgão ou muito maior entidade? que isso. Nós estamos discutindo alguma coisa que surgiu no final, que a submissão depois começa o problema, o Ministério Público está interessado nisso, está claro, 10 anos depois para juízo uma ação nesse sentido, ou seja, há disputas aqui corporativas, vamos deixar bem claro do que nós estamos tratando. Nós não estamos tratando só de concurso público, nós estamos tratando de outra coisa, que é exatamente aquilo que significa o desrespeito ao processo histórico-político brasileiro que desenhou essa organização. E o que a gente pretende? A gente pretende pegar um processo histórico-político clássico, claramente sui generis em face da realidade política e institucional do país, e tentar colocar em cima de categorias de direito administrativo para outro objetivo que não fazer com que se traia esse processo político. É isso que está se fazendo. Mas era tempo que isso acontecesse, não? O quê? Hã? Não, Já é quem foi tempo de se eliminar essa país? perplexidade, não? O desenho foi feito pela história política do país, e nós agora, Vossa Excelência, com o seu voto, você pretende dizer, existe algo no mundo chamado serviços públicos e, portanto, sendo serviço público, só pode ser entidade da administração pública. E qual é a consequência disso? Fazer aquilo que foi exatamente a longa disputa da criação Ministro, dessa mas são instituição. categorias jurídicas que têm que ser observadas. Mas categorias jurídicas não são do mundo. Ministro, Nós temos que ler as categorias a partir da história do processo. São criações quê? da lei, do direito, da Vamos respeitar Constituição. as criações da lei. Precedente da Nós temos que Eu quero chamar a atenção, Vossa Excelência, situar, Estado ministro, precedente situar da Corte
tipificar o fato. Ministro Veloso. Essa é a nossa Ministro Veloso, atividade. essa é a discussão típica que se trava hoje entre os constitucionalistas sobre o conceito de federação, pretendendo discutir a questão da União Europeia, por exemplo, se a União Europeia é uma figura de federação. Quanto à instituição da federação, é superada pelo fenômeno jurídico novo, Ela está distinto, caminhando. historicamente, com Caminha outra para isso, concepção. para uma E nós federação queremos europeia. pegar o mundo moderno e jogar para dentro de um modelo de aprisionamentos. Da interpretação conforme a União Europeia. É claro. Mas Vossa Excelência entendeu o que eu quis dizer com isso. Ministro Peluso, por favor. Aliás, foi bem a propósito. Há uma tendência óbvia na ciência do direito e entre os aplicadores do direito também, de que, diante de certas dificuldades conceituais, se recorrer às categorias existentes e já pensadas, como se fossem escaninhos postos pela ciência, onde um fenômeno deva ser enquadrado forçosamente. Eu recordo a propósito, e é a propósito mesmo, a secular tentativa de explicação do que era o processo e o procedimento, hoje postos como categorias autônomas da teoria geral do direito. Hoje ninguém mais discute que o processo e o procedimento são categorias autônomas. Então, desde as teorias alemãs, situações jurídicas, relação jurídica, se transformou uma categoria puramente estática do mundo do direito privado, para tentar explicar uma categoria dinâmica do direito público, que é o processo, etc., até que se chegou hoje à seguinte conclusão: o processo é o processo. O processo não é nada mais, ele é em si uma categoria. E toda a dificuldade que eu vejo neste caso é de tentar colocar forçosamente esta instituição dentro de um desses escaninhos pré-estabelecidos. Como se isso fosse suficiente para resolver todos os problemas que a falta de uma definição mais clara por parte do ordenamento. Aí nós estamos, talvez, invertendo até a perspectiva que marca o controle abstrato. O pedido diz respeito ao artigo 79. Eu vou lá. E parágrafo único. Eu vou lá. E acho que nós não devemos responder a essas outras Exatamente. questões Não, eu vou que lá. estão postas. Aqui é saber se essa instituição que tem esse caráter magno, esse caráter público, pode dispensar o concurso Exatamente. público. Eu vou É lá. tão somente essa questão. Exatamente. Eu estou só... Esquecer por hora Decreto-Lei 200, esquecer por hora outras categorias, tão somente a questão posta no pedido. Exatamente, mas eu estou colocando a premissa da minha conclusão. Isso significa, para abreviar, que a instituição está sujeita a normas de direito público e, ao mesmo tempo, está sujeita a normas de direito privado, independentemente de saber se é uma autarquia típica, se é uma autarquia especial, se ela... Não importa isso para resolver o caso concreto. Importa é admitir que, perante o ordenamento jurídico, a OAB está sujeita, em algumas coisas, a normas de direito público e, a outras coisas, a norma de direito privado. A pergunta que fica é a seguinte: o regime de pessoal da ordem está sujeito a direito público? É que os cargos são criados por lei? Há necessidade de lei para regular qualquer circunstância do regime jurídico nas pessoal? empresas públicas. A resposta, a meu ver, é obviamente negativa. E se o é, isto é, se não se aplicam ao pessoal, ao regime jurídico do pessoal da ordem, normas de direito público, ainda que tenha outras explicações, a mim me parece que a resposta à pergunta é que não há interpretação conforme no sentido do pedido, porque não se exige concurso público, porque o pessoal da Ordem dos Advogados não está sujeito a normas de direito público. É como o voto, senhor. Vossa Excelência, acompanha o relator. Presidente, Ministro Carlos Brito. realmente, o ministro Peluso traz à baila um vício de que todos nós padecemos, que deita raízes em Aristóteles, que, como todos sabem, era um lógico por excelência e achava que cada coisa devia ficar em seu lugar. E ele projetou essa influência nossa de tentar adaptar realidades diferenciadas em escaninhos conceituais pré-existentes, antigos.
Eu me deixei impressionar muito bem por essa observação dele. E, sobretudo, por uma outra chega. É que o ministro Peluso, ao dizer que pouco importa a natureza jurídica da OAB, o fato é que a instituição efetivamente se rege, ora por normas de direito público, ora por normas de direito privado. E ele me impressionou quando lembrou que os cargos da OAB não são criados por lei. Não tem, ele não disse isso, mas eu acrescento. Há uma jurisprudência não tem os do seus Supremo vencimentos, quanto às empresas não públicas tem os seus e sociedade de vencimentos economia fixados mista. por lei. E nós entendemos que há exigência do concurso. Agora, a quem interessa colocar em segundo plano, num serviço público, o princípio da isonomia, da moralidade, da impessoalidade. A quem interessa? Integra a administração pública. Por isso, concurso Olha, público, não por causa disso. Ministro... Só para concluir. Pois não. De outra parte, no contexto global do meu voto, eu queria ter ensejo de dizer que, realmente, o pensamento jurídico ortodoxo sobre a OAB encontra sérias dificuldades pela heterodoxia da natureza da OAB. A OAB é eminentemente uma instituição da sociedade civil, não é uma instituição da sociedade estatal. Daí porque, aparelhada pela própria Constituição, N vezes, a fim de exercer um munus que a coloca ao lado da própria imprensa. São as duas grandes instituições da sociedade civil, por natureza infensas, ambas, imprensa e OAB, a controles estatais. Eu vou reconsiderar meu voto e vou... Ministra mas, Ellen mas Grace... dos seus próprios membros. Ministra Ellen Grace... Ministro Brito. Perdão, ministro Pedro. Bueno, então, após o voto do ministro Eros Grau, Carlos Brito, César Peluso, que negava a interpretação conforme a Constituição, artigo 79, para entender não exigível o concurso público, e do voto do ministro Joaquim Barbosa, que entendia, dando interpretação que entendia exigível o concurso público, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. A outra parte eu já proclamei. Vou dar o seguinte. Ministro Joaquim Barbosa, recurso extraordinário 424.993, requerente Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, recorrido Distrito Federal, Onofre Barbearia Limitada, microempresa e outro, Covebel Comércio de Peças e Veículos e ainda o Distrito Federal. Copilar, Vossa Excelência. Senhor presidente, dos autos constam 2 recursos extraordinários. O primeiro, ajuizado pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E o segundo, ajuizado pelo Governo do Distrito Federal contra acórdão do STJ, que deu provimento ao recurso do Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. As emendas dos acórdãos atacados estão redigidas assim. Eu deixo de ler porque distribuí o relatório no qual constam os respectivos textos. Assim pode ser resumida a situação fática que envolve o caso. O Ministério Público do Distrito Federal ingressou com ação civil pública com pedidos múltiplos, inclusive a declaração incidente, tanto da inconstitucionalidade da Lei Distrital número 754 de 94, que regulamenta a ocupação de espaços em logradouros públicos no Distrito Federal. Assim está redigida a lei. Também deixo de ler o conteúdo da lei. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, condenando os requeridos, aspas, à demolição total e em definitivo das construções irregulares localizadas nas áreas públicas guerreadas e a indenização dos danos provocados ao meio ambiente, ao patrimônio público, arquitetônico e social, equivalente a 10 mil UFIRs, no caso de não cumprimento da condenação de demolição das construções
consideração, ministro relator, Pois é não? que a matéria é da maior importância e vai suscitar discussões como já tivemos em assentadas anteriores. Com certeza. Ministro, o senhor concorda em retirar, deixar para outra sessão, num meio ambiente mais promíscuo? Ou Mais menos promíscuo? sereno? Com certeza. Senhor ministro, Eu estou sereníssimo. Ministro, eu cancelo então o pregão para que chamarmos oportunamente. Reintegro depois na pauta organizada. Ministro Celso de Mello, aqui temos um dos exemplos típicos das nossas recursabilidades. Várias gerações, agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo do instrumento 321.488. Presidente, uma observação. As diversas siglas se referem a recursos, não no processo, mas nos autos, no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. São várias decisões internas aí por cima. Relator Celso de Mello, agravante João Batista Viana. Vossa Excelência fará um relatório e um voto. Senhor presidente, eu estou aplicando a súmula 599 do Supremo Tribunal Federal, nego o provimento a este recurso de agravo. E a situação é simples. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou o provimento a recurso de agravo interposto contra a decisão do ministro Sidney Sanches, que negou o provimento ao agravo do instrumento por inviável RE, já que se cuidava da discussão de matéria de fato, matéria probatória. Daí houve o agravo regimental improvido pela primeira turma, sobrevieram 2 embargos de declaração, ambos rejeitados. Finalmente, a parte ora agravante opôs embargos de divergência e Vossa Excelência, monocraticamente, aplicando a súmula 599, negou trânsito. Daí esse agravo regimental. Esta não é aquela questão que muitas vezes é suscitada dos ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, em que o relator, no agravo dele, conhece como recurso extraordinário para dar-lhe ou negar-lhe o provimento. Não, aqui foi improvido o agravo de instrumento, porque inviável a RE. Cuidava-se de discussão de matéria probatória, matéria de fato. Então, eu aplicando a súmula 599 do Supremo, eu nego o provimento. Todos concordaram, o Tribunal Preliminar negou o provimento ao recurso. Não é? Senhores ministros, está encerrada a sessão.